Então, eu sou Fabrícia Vilhena Barbosa, que fazia faculdade de filosofia na Universidade Federal Fluminense, e nas férias, lá com os professores, e nas férias eu tinha várias ideias. Tem essa ideia. A minha de hoje, que a gente vai deixar a genealogia aos poucos, assim, é um livro muito forte de moral. Tá? Aí ficou forte, assim. Agora a gente vai entrar no florescimento da estética ontológica. Vamos falar um pouco de estética? Grécia, Sócrates e Platão e Schopenhauer. Agradeço pelo apoio e curso de Vladimir Vieira, meu querido professor de Schopenhauer. Teoria inspirada em A República de Platão e de O Mundo como Vontade e Representação de Schopenhauer. Parte terceira, em Livros, Pensamentos e Total Liberdade de Expressão. Prefácio. A diversão da alma é o prazer de ser. A diversão está em viver o ser, ser é prazer, prazer de ser, ser em manifestar, manifestar você em a maior diversão que é em ser. A diversão maior está em estar sendo, sendo o que ser que é, em eterno vir a ser. E nesse jogo cósmico existe o desabrochar da sua identidade na mais pura realidade. Realidade sublime em Kalos Agathos, na estética de ser, ser em admirável ser. O ente da realidade é ser e estar sendo, em pura diversidade, na completa alteridade. Ser real é unicidade, em si é o que se é, no uno do cosmos, em si manifestar logos. E nesse criar em ser, a linguagem da verdade. Cria toda a realidade do eterno sem fim. Sem fim é tu em ser, ser na maior diversão, da arte da verdade que destrói a ilusão e cria realidade. Realidade é real, real cria diversão, de ser em si o uno, uno em si é ser. A estética ontológica é a real manifestação do que se é no divino, em si a verdade em ser. Seja, então, em si, a pura manifestação de criar arte em vida, na vida, fruição e diversão. E neste jogo da vida, a consciência é. O ser cria realidade fazendo da vida criação. Criação é ser que é, na vida, a diversão, de criar a arte em viver, o prazer de estar em si. Fabrícia Vilhena Barbosa, 12/12/2013. O ser e as virtudes. O ser é a questão fundamental da vida. O ser é tudo porque, de acordo com o que se vive em si, se realiza a vida que se vive. De nada adianta aparentar, tem que ser, tem de ser. A aparência é uma ilusão perniciosa que destrói o ser. Destrói porque ela leva à loucura, de nada ser e tudo fantasiar. E fantasia não existe em realidade. Tudo que é realidade é em o ser, a realidade maior. O ser faz e cria sua realidade, e desta realidade ele contempla e vive o mundo em sua volta. A subjetividade cria o que é a realidade e se vive dentro de um círculo bem fechado, Parmênides de geleia. Contemplando o que acontece dentro de sua representação psicológica. A física, a natureza, se dá, porém, a sensação estética. Sensação estética, a sensação do belo. Que se tem é dentro de si. Então, dentro de si, se tem a contemplação estética do belo da natureza. O cosmos é, porém, como se vive em ligação cósmica ao que se manifesta, é em o ser. O logos é linguagem de verdade, porém sua linguagem é que se vive em comunhão ao logos, em seu logos de idiotes, individual, e somente é real se une ao que é, em o logos, ordenador da realidade em Rhapsodies, absolutamente verdadeiro. O logos
o que você fala, expressa em sua manifestação, tem que ser a sua natureza própria no cosmos. E onde se acha isso? No eu sou, no eu real, no eu superior. E daí se manifesta conhecendo o Métex, a ideia, o eidos de si mesmo, a arte estética de si, e passa pela Métex, a contemplação, e Mimesis, a realização da arte, seja ela como for a sua manifestação da criação na vida. Que é o Logos. Sendo assim, para iniciarmos esse trabalho sobre estética ontológica, ontos, ente, be, to be, ontos, logos, language, linguagem, palavra, expressão. O ser normatiza sempre a realidade pelo que sente e vê em gnomai, vir a ser do que acontece. É impossível pensar em realidade sem ser o ser fora da sua realidade. Logo, a realidade do ser cria a realidade do que é. Em fantasmata phenomena, manifestações luminosas de fenômenos. Sendo essa a importância do ser. Como chegar a uma forma de vida em que a realidade se dê em um real, em comunhão, coinonia, ao belo, sublime bom, o admirável kalos kagatos. A resposta é excelência, virtude. Como se chega a uma vida kalos kagatos, bela e admirável? Virtude é a criação do ser em sua função, sua própria função, ergon, que desenvolve sua natureza divina, até a plenitude de se ser, em excelência do que se é, em realidade divina ou no eidos. Ideia. Eidos. Ideia. Ideia. De Sócrates e Platão. A virtude é a autorrealização de si na plenitude de ser, eidaimonia, a plenitude de ser, a realização de si na plenitude de ser. Isso seria a virtude, a excelência grega. Ser o que se é. Ser o que se é a virtude de ser sua natureza divina, realizada em a excelência de sua função, ergon, que se dá na unidade de si, a sua imagem perfeita na contemplação do eidos. Sua imagem de si mesmo na contemplação do eidos sendo vivenciada no ser que é. Ser que é, eidos, quanto mais se desenvolve a si e sua natureza própria, mais é ser. Ser é a plenitude de ser tudo, verdade, e a verdade é seu ser em a imagem da perfeição de si no eidos. Eidos. A virtude é ser sua natureza perfeita na excelência de si em ser tudo que se é na realização de si na imagem da perfeição que é em o eidos, e assim ser a todo momento a comunhão, koinonia, ao logos em unidade ao cosmos, na ligação à physis. Na ligação à sua própria natureza, você vai estar ligada ao logos, uma linguagem, uma expressão de verdade, e a cosmos, que é essa linguagem de ordem, justiça e amor. O ser possui em si duas forças. A primeira é a natureza divina que se manifesta em a razão e em os sentimentos elevados do belo, bom, sublime, Schopenhauer e Platão. A segunda é a natureza animal que leva o ser para sensações grosseiras e vis.
O ser tem de dominar a si mesmo para que a natureza divina seja em si a realidade. Domínio de si para a natureza divina ser a realidade. Por isso, Platão coloca a imagem do ser com 2 cavalos e uma biga, correndo. O ser, ou mente, ou alma, tem em si a natureza divina e a natureza bestial. Para se vencer nesse processo de realização de si mesmo na virtude da natureza essencial do que se é, a natureza divina tem de dominar e subjugar a natureza bestial. Como? Primeiro, conhecendo-se. Segundo, negando a bestialidade e afirmando a beleza. Terceiro, verdade no ser. Quarto, ser com os outros a verdade do que se sente não ser em aparência. A aparência leva a bestialidade inexoravelmente. Quinto, dominar-se. Sexto, tornar-se senhor de si, conseguindo agir por escolhas e livres decisões. Sétimo, escolher a verdade e sempre a verdade. Oitavo, negar a si a bestialidade e afirmar com força forte a verdade de ser livre da natureza bestial pela liberdade de escolha do ser. Nono, ser em verdade para se libertar do que é bestial. A verdade é em verdade do que é sempre possível ser falada socialmente. Se você quer saber se está sendo verdadeiro em verdade, com a verdade, seja socialmente o que se quer. Sente e vive em seu ser. Décimo, força da vida para sair da escuridão da caverna, que aprisiona os seres em ilusões. Metáfora da caverna de Platão na República. E de não ser a realidade e contemplar sua natureza divina liberta e bela, em a realidade ser tudo o que se é na virtude da excelência de ser verdadeiro, livre do mal que te aprisiona na bestialidade, contemplando a forma perfeita de si na imensidão do ser liberto, em profusão de formas luminosas, de luzes multicores em sua mente iluminada pelo sol do ser. E assim, necessitamos de equilíbrio, métron e sofrocine, autodomínio, para chegarmos à liberdade da natureza animal e alcançarmos a glória da vida em kalos kagatos, o belo e admirável do sublime, de si, em si, na sua natureza perfeita, que se dá na realidade absoluta de se ser, em verdades da verdade em si. Para isso, ser verdadeiramente o que se é, fugindo de aparência e loucura de manifestar o que não sente e fingir o que não se tem. A liberdade real se dá quando tudo que se sente e vive em si pode ser colocado em vida social. Só assim somos verdade em verdade verdadeiramente. Alete, aletés, aletós, um principal princípio da minha ética. A ética, 2. O mal sempre é reprochado socialmente. O mal sempre é combatido socialmente. A justiça é sempre que faz a coesão social, segurança, prender, para a defesa da coletividade, a justiça. Assim, ser em verdade verdadeiramente é agir sempre em justiça e em bondade. O tal, justiça, bondade. A ética é o discernimento do bem e do mal. Ser ético é sempre agir consciente de se estar agindo para o bem. Ser ético é sempre agir consciente. Que bem? O bem coletivo. Aonde o bem? O bem da coletividade. Existe o bem individual, egoísta, vaidoso, ou o mal. Porque daí você ofende as outras pessoas. Existe o bem social, justiça, verdade, caridade do ser, e a bondade que gera as virtudes. Agir em ética é agir em verdade, na verdade, verdadeiramente. Pode ser assim, sendo egoísta, assim, orgulhoso, mal? Não, porque a sociedade e a coletividade, com a força da justiça e de sua coesão, vai te fazer não ser assim. Existem 2 forças da alma, a justiça e a bondade. A treva da força, que é a hombridade e virilidade, e a luz do amor e da virtude perfeita da harmonia.
Ser uma e negar a outra, qualquer que seja, é cair num desequilíbrio e na ilusão de não ser, porque não está sendo em excelência de ser em verdade que se é. É assim que a ética é fundamentalmente medida, metron, ou seja, o perfeito equilíbrio das duas forças do ser. Segundo Alexandre Costa, é um equilíbrio dinâmico. Tem horas que você age com justiça, tem horas que você age com bondade. Mais bondade, menos justiça. Mais justiça, dinâmico. Ele é móvel. É assim que a ética é fundamentalmente metron, medida, do equilíbrio das duas forças do ser. Metron é ser em justa medida. Metron, justa medida. Ao mesmo tempo justo e bom. É o que se faz sempre agir a verdade do que se é. Então a verdade, ela é justa e boa. Sem verdade não há ser, e sem ser não há realidade. A realidade no ser se faz em ser verdadeiro. E para isso o equilíbrio das duas forças da alma no metron, da medida de ser em justiça. A força que defende, e em bondade a luz que harmoniza. A força que defende e a luz que harmoniza. Ser um e negar o outro é ser e não ser, e assim nada se é. Para ser em ética, tem-de-se ser, e ser tem-de-se ser verdadeiro. Verdadeiro é quando se é o que se sente, e vive sua realidade dentro de uma coletividade. Assim, quando se sente algo que não se pode expressar, não se é verdadeiro. Ser tudo o que se é ser na sociedade em atitude de verdade. Atitude de verdade é dentro de si e em manifestação social. Acontece que o que sinto não posso falar. Você está sendo maléfico. A verdade é sempre o bem. Ser verdadeiro é e ser em verdades é sentir o ser. A norma que se dá do ser se dá socialmente. A norma da convivência ética se dá socialmente. A justiça é o equilíbrio do ser, porque ela harmoniza todas as forças da alma. Dizer que ser é um bem é ser bonzinho. É afirmar e ser bonzinho é afirmar somente a ilusão de nada ser, porque em ti há a força da hombridade da justiça, tu sejas no metro, na justa medida, em atitude de ser a excelência do que se é, ser o máximo do que se consegue ser. Não é só ser bom, é ser o máximo do que se consegue ser. Kalos, kagatos, sublime, belo. Se é quando tudo que se sente, tudo que sentes, pode se expressar em coletividade. É na coletividade que a justiça se dá como força de coerção e inibição do mal. Assim ser que é tudo poder ser, porque se tem em si a justiça que coloca limites no mal. E a bondade que te faz o sublime de ser em virtude, no agir em prol da vida coletiva e harmoniosa da physis, em perfeição, a natureza em perfeição, da ligação ao cosmos, em sua ordem de verdade ao logos, que se manifesta em força de verdade do ser, na realidade de ser sempre em verdades do que é. Ética grega. A arte como mimesis da ilusão. 1. O porquê da expulsão dos poetas em Platão.